Quando falamos em seguir a Jesus, muitas pessoas vão pensar nos benefícios, naquilo que vão ganhar, nos milagres, nas curas que Jesus pode fazer na sua vida. Mas é muito importante que você entenda que sim, existem os benefícios, mas existem as renúncias que precisam ser feitas para que verdadeiramente você possa seguir ao Senhor. E a pergunta que eu faço para você no dia de hoje é: qual é o custo para seguir Jesus? Qual o preço de seguir o Evangelho? O que de fato você precisa colocar em xeque para ser chamado de cristão? A palavra de Deus para você no dia de hoje, Deus tem uma mensagem muito importante para que você saiba sim que existe um preço a ser pago. Sim, existem renúncias a serem feitas. E uma vez que você não cumpra, não faça essas renúncias que são necessárias, você não consegue alcançar ou não conseguirá receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, a palavra vai nos dizer o seguinte: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, não rirão dele, dizendo: ele começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei irá à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo se não abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se ele perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo, ele é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quando nós falamos no reino, quando nós falamos em seguir a Cristo, quando nós falamos em verdadeiramente se tornar um cristão, a palavra do Senhor é categórica em afirmar que Deus deve ser prioridade absoluta na sua vida. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala o seguinte: se alguém que me segue amar o pai, amar a mãe, amar a esposa, amar os filhos, os irmãos, as irmãs e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Querido, essa palavra ela é muito séria e ela é muito importante, porque embora obviamente você precise se amar, embora você precise se cuidar, embora você tenha uma esposa, um esposo, ou se você ainda é jovem, você um dia vai ter um cônjuge, mas você tem os seus pais, você tem irmãos que são pessoas importantes, são a nossa família, são a nossa parentela, e nós precisamos sim amá-los e nós precisamos sim cuidar deles. Mas é muito importante que, apesar desse cenário, você precisa colocar Deus no pináculo. Você precisa colocar Deus no local mais alto da sua vida, inclusive da sua própria. E o que isso significa? Significa que você precisa fazer renúncia. Sabe aqueles planos que você tem? Sabe aqueles desejos que você carrega no seu coração? Sabe aquilo que às vezes você tem vontade de fazer pela vida do próximo? Se tudo isso não estiver debaixo da vontade de Deus, então a palavra diz que você não é digno de ser discípulo. Se nós não renunciarmos à nossa própria vida, às pessoas a quem amamos, inclusive pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas, como os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos. Se nós não renunciarmos essas pessoas em detrimento de Jesus, colocando Cristo em primeiro lugar, nós não seremos dignos de sermos chamados seus discípulos. Olha só como isso é sério, olha só como isso é importante. E embora muitas pessoas saibam desse versículo, entendam que ele existe, que ele é uma realidade, a maioria de nós tem dificuldade de colocá-lo em prática.
Geralmente quando os problemas familiares surgem, geralmente quando as demandas do cônjuge, dos filhos surgem, nós acabamos colocando em primeiro lugar essas demandas em detrimento daquilo que o Senhor tem demandado sobre as nossas. Eu quero dizer para você no dia de hoje que se de fato você quer seguir a Cristo, se de fato você se intitula cristão e você diz que você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, então é necessário que você viva de acordo. E aqui com essa verdade que nós acabamos de ler, estar de acordo com a palavra é renunciar tudo, renunciar os seus elos de sangue, os seus parentes próximos, renunciar inclusive à sua própria vida. É você dizer não para os seus planos, para os seus desejos, para aquilo que você acha que é correto e falar sim para as coisas de Deus. O Senhor ele faz aqui um comparativo com alguém que está construindo uma torre, alguém que está construindo uma casa, está realizando determinada obra. Então seria muito vergonhoso você começar a construir a sua casa e daqui a pouco faltou dinheiro para o material. Você não consegue mais chegar até o final dela. Da mesma forma, o Senhor diz que isso acontece em relação aos seus discípulos. Não adianta começar a seguir a Cristo e ir até a metade, ou caminhar apenas um terço, ou caminhar apenas 2 terços. Não adianta. Se você entrou na jornada com Cristo, é importante que você entenda e saiba que essa caminhada ela tem que ir até o fim. Nós precisamos caminhar com Ele até o fim, haja o que houver, fazendo as renúncias que são necessárias, entregando aos pés do Senhor tudo aquilo que pode tomar o lugar dele nas nossas vidas. Então, a orientação para o dia de hoje é que você entregue, coloque as pessoas que você ama diante de Deus. Olha, Deus, olha, eu amo os meus pais, eu amo meu cônjuge, eu amo os meus filhos, mas eles não são mais importantes que eu. Eu estou disposto, eu estou disposta a abrir mão de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu sou, para abraçar tudo aquilo que o Senhor quer que eu... Querido, esse é um compromisso muito sério. Então, se você realmente está apto a seguir Jesus e a se entregar por completo, então continue o seguindo. Mas se você entende que não consegue ou quer ir só pela metade, saiba que você está correndo um grande risco, porque o próprio Jesus falou: esses não são dignos de serem chamados meus discípulos. Portanto, no dia de hoje, se o Senhor falar algo ao seu coração, obedeça, execute, cumpra, por mais que aquilo seja doloroso, por mais que aquilo envolva pessoas que você ama. Você acha que foi fácil para Abraão levar o seu filho Isaque para um monte e sacrificá-lo? Mas Abraão não pensou em primeiro lugar no filho, ou no luto que a sua esposa iria sofrer, ou nas consequências que ele teria que arcar ao oferecer o seu próprio filho como sacrifício ao Senhor. Mas a primeira coisa que veio na mente de Abraão foi a obediência. Foi ele saber que Deus ele era mais importante do que qualquer coisa na sua vida, inclusive o filho da promessa. Então receba essa mensagem, receba essa palavra. Se ela fez sentido para você, eu quero pedir que você curta esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Lembrando que é muito importante que você transmita ela para outras pessoas. Então compartilhe o link, mande para alguém que está precisando ouvir essa mensagem. E lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, buscando, orando, meditando na palavra do Senhor. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.